superioridade tática que o Ceará demonstrou hoje, assim, né? Foi o empenho maior de se proteger, recuperar a bola. O Nino, no primeiro tempo, foi um jogador que talvez tenha conseguido isso mais vezes, de recuperar a bola e ir para o ataque. Acho que foi semana passada, foi que teve a discussão, que até gerou muito na semana passada, entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Rodrigo Matos lá, né, do UOL, dizendo que o Filipão foi covarde e tudo mais. E, enfim, clubismo à parte, né, no caso dele, o Ceará hoje, ele fez uma estratégia de se defender, mas ele teve possibilidade de contra-ataque. E aí eu queria que você analisasse muito essa estratégia que o Ceará teve. Obviamente, você jogando em casa, os primeiros 90 minutos, não precisa realmente você se expor tanto. E quando ele manteve aquele time, principalmente depois do entrada do Sobral, eu senti que o Ceará recuperava bem a bola. Mas às vezes faltava melhor diálogo de troca de passes. Por exemplo, teve uma jogada específica que quem recuperou a bola, enfim, a bola chegou no pé do Vitor Luiz e dava para ter conduzido, trabalhado mais a bola. O Vitor Luiz tentou chutar de fora da área, que também era uma arma que poderia ser interessante. Mas às vezes eu senti o Ceará um pouco afobado para tentar logo, sabe, atacar, criar logo a finalização, entendeu? E eu queria que você analisasse isso, dessa postura que o Ceará teve e o que é que faltou realmente para dar certo, para ter a possibilidade do gol, que teve ali algumas possibilidades, mas o que é que você acha que possa ter faltado a mais, o algo a mais para o Ceará, quem sabe ter trazido até mesmo um empate, ou até quem sabe a vitória, porque se abre o placar ali, talvez o São Paulo não pudesse ter encontrado o gol, porque o Ceará talvez se fechasse mais ainda. Boa noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite, Léo. Saudar todo mundo que está ouvindo a gente. E eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, eu vi o Ceará na partida, especialmente no primeiro tempo, como um time formatado para jogar a partir do erro do São Paulo. Então, assim, é claro, a gente sabe que o time mandante normalmente, e especialmente em jogos de mata-mata, nos primeiros 15 minutos de cada tempo, é quem vai comandar as ações, é quem vai tentar, na força da torcida, ser empurrado, empurrar o adversário e conseguir um gol. E aí, assim, a gente viu isso muito claramente, o São Paulo tentando fazer isso, especialmente com o Wellington, jogando pela esquerda e fazendo com que o Ceará não tivesse uma das suas principais armas, que é o Nino. Ou seja, o São Paulo era mais ofensivo pelo setor esquerdo e fazia com que o Nino não conseguisse sair. Nino, que a gente sabe que é uma das principais válvulas de ataque do Ceará pela direita, tendo o Mendonça como alternativa de velocidade pela esquerda. Então, assim, eu vi essa formatação e dizendo, o jogo pode ficar um pouco espinhoso para o Ceará se ele não conseguir suportar esses primeiros 15 minutos. E aí veio a infelicidade da lesão do Rigonato, entrou o Sobral, e aí a partir disso eu vi o time começando a se ajustar um pouco mais na marcação. E aí a partir do momento em que ele começa a se ajustar um pouco mais na marcação, ele começa a realmente conseguir explorar os erros do São Paulo. E aí começa a roubar mais bolas no meio campo e aos poucos vai destravando o jogo e conseguindo chegar até equilibrar as ações. Tanto que, para mim, eu acho que a principal chance do jogo foi, pelo menos no primeiro tempo, foi o arremate do Nino que carimbou a trave. Então, assim, o Ceará, mesmo jogando no contra-ataque, ele teve uma chance muito clara de abrir o placar já no primeiro tempo. E aí a gente sabe que o Ceará formatado para o contra-ataque, com duas peças muito importantes como o Nino e o Mendonça, e tendo um gol a mais, e além de tudo isso, conseguindo reverter a atmosfera do Morumbi, porque eu não tenho dúvida que o Ceará abrindo o placar aos 25 do primeiro tempo, a atmosfera do Morumbi, que era de 54 mil vozes apoiando, em algum momento, se o São Paulo não conseguir chegar ao gol, poderia prejudicar o time, poderia começar a incerteza. Inclusive, houveram alguns apupos, né, no final do primeiro tempo. A torcida de São Paulo começa uma vaia, mas aí acaba que fica por isso mesmo e tal. Então, assim, eu acho que a proposta começou muito bem. Só que aí o Rogério Ceni, por conhecer muito bem o Ceará, já que foi um treinador que teve muito tempo em Fortaleza, ele focou os primeiros minutos em matar a principal alternativa de jogo pela direita do Ceará, que era o Nino. E aí o jogo foi se passando,
o Ceará conseguiu se encaixar na marcação e a partida acabou se equilibrando mais. Eu acho que o que faltou para... E aí, adiantando já para o segundo tempo, o que faltou talvez para o Ceará conseguir um resultado maior, eu acho que foi a ousadia do treinador. Porque assim, eu acho que é algo que a gente até pode discutir mais para frente, mas eu não vejo o porquê do Marquinhos Santos ter feito apenas 2 substituições no jogo, sendo que uma foi obrigatória por lesão, certo? E ter morrido, inclusive, com uma parada nas mãos, porque ele poderia ter parado, especialmente no momento em que o Ceará se apresentou melhor na partida depois da defesa do pênalti, que o time olhou assim, bicho, tá 1-0, E a pode, gente e pode ficar conseguiu, 2, né? E pode a ficar dois gente, a zero. pois é, a gente não tomou o segundo, vamos aproveitar e vamos tentar resolver, vamos tentar arrumar esse empate. E aí, mesmo assim, com o time tentando chegar, com o time tentando criar, chegando nas bolas aéreas, o Marquinhos Santos não mexeu no time. Deixou o Aliás, time como só, estava. só, só para te ajudar, ele chamou o Castilho em determinado Sim, momento, ele chamou de lado, parecia que ia fazer essa terceira troca, e aí e não fez. novamente, como nas outras vezes, deixou de novo sentar e ele estava ali realmente só com essas trocas finais, que aí só para complementar algo a mais, né? Desgastou mais atletas, ou seja, não deu uma oxigenação. Não sei o que é que ele vai fazer para o jogo do Botafogo, porque também, se colocar um jogador que jogou os 90 minutos hoje, pode deixar o cara mais estourado. E aí, aquela coisa, não fazer esse revezamento, tanto pode comprometer para o jogo do Botafogo, como também para o jogo da próxima quarta-feira. Algo que, novamente, assim, fica parecendo que a gente fica pegando no pé, mas, assim, são essas escolhas a mais que um bom treinador tem que saber gerir o elenco. Mesmo às vezes abdicando de jogadores que estão bem em campo. Em Pois é. determinado momento pode até estar bem em campo, mas você precisa dar um respiro, né? Porque senão esses atletas vão acabar sentindo mais à frente. Por exemplo, na minha cabeça, quando ele chama o Castilho, o que ele deveria estar pensando, ou o que ele pensou e acabou desistindo é: eu não vou ter o Richardson, certo? Para o jogo contra o Botafogo. Então eu mantenho ele na minha estrutura de meio campo, deixo sobrar o que está jogando bem, que está desarmando, preservo o Richard e torno o time mais ofensivo. Era uma alternativa muito interessante para aquele momento, porque o Castilho, além de ser um bom distribuidor de bolas, ele também acrescentaria o chute de média distância, característica que, assim, o Ceará perdeu quando o Rigonato se machucou. Então, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de tornar o time mais efetivo e de tentar esse empate quando houve o acréscimo gigantesco na moral da defesa do pênalti de João Ricardo. E aí, quanto à tua pergunta, eu acho que assim, a formatação do time foi certa. Ok, certo. O que faltou para o Ceará buscar essa melhora e buscar um resultado melhor, eu acho que foi, sem dúvida, a postura do treinador. Então, assim, dava para ter buscado mais, ele tinha peças para buscar mais e a gente não sabe por que ele não buscou mais. Então, assim, é um resultado que, dos desastres, fica muito barato, porque o Ceará poderia ter voltado na mala com 2-0, volta com 1 e uma sensação de que dá, porque em nenhum momento foi amassado pelo São Paulo, muito pelo contrário, em alguns momentos jogou até melhor, e que vai ter a força da torcida agora em casa. Então, assim, é um confronto que está totalmente aberto, mas, mais uma vez, a gente não pode deixar o Sim. comportamento do Marquinhos Santos passar em branco, infelizmente. É um comportamento que tem minado as possibilidades do Ceará em muitas partidas. Essa foi apenas mais uma das muitas que a gente citou ao longo deste telecast. Inclusive, eu que nem faço tantos assim, já falei bastante disso. Imagina você e o Léo. Pois é, né? Você que talvez seja o mais distante consegue perceber algo muito nítido, né? Que o Ceará vem atravessando a cada jogo, com que o Marquinhos não consegue fazer o ganho, entendeu? É por isso que eu acho que o Ceará conseguiu fazer aquilo, ele conseguiu fazer a primeira metade muito bem feito, que é tipo, vou me proteger e vou recuperar essa bola. Mas a partir do momento que ele E precisava ter ter. chances, né, também. Não, Vou me exatamente. proteger, recuperar a bola e vou agredir o adversário. Porque quando a Isso que é gente. o mais importante. Pronto. Porque Porque você quando só a se gente. defender, você Era só um se jogo. defender, Quando eu vi não. no primeiro tempo, sabe, assim, de uma certa maneira, eu vi.
me parece que aquele que cometeu uma falha mais grosseira pode acabar saindo vitorioso. E eu acho que o Ceará leu bem. Tipo, a defesa do São Paulo, ela estava um pouco desatenta. O Miranda, por exemplo, é um bom zagueiro, mas é um zagueiro muito lento. E aí o Ceará estava tentando ali conseguir essa jogada. Conseguia pressionar bem, recuperar a bola, mas na hora, e aí um ponto que o Léo mencionou, a entrada do Kleber, que eu achei também interessante, quando estava naquele 1-0, Léo, teve algumas bolas que aí, por exemplo, a gente viu aquela mesma dificuldade do Kleber de segurar a bola. A bola batia nele, a bola saia para a lateral. Teve uma também que chegou no Mendonça, o Mendonça deixou a bola escapar. Faltou, na minha concepção, não sei se você pensa igual, um jogador que pudesse reter essa bola no ataque, entendeu? Assim, que segurasse essa bola no ataque. Não é fazer a mesma analogia que o Nicão fez, mas, sabe, prender a bola, conseguir dialogar bem com o jogador, ter um desenvolvimento de jogada de ataque melhor. Que aí, claro, que essa peça era o Rigonato, né? Pronto, exatamente. Que é o cara que tinha um pouco mais de consciência de criação. Claro que as opções de banco não tinham tantas peças assim, até porque se o Vasquez tivesse condição de jogo, né, ele não pode atuar pela Sul-Americana, talvez fosse uma peça interessante. Se o Rigonato tivesse em condições de campo, talvez fosse um jogador que pudesse acrescentar tanto numa finalização de fora da área, como ele fez contra o Palmeiras, como também na construção de jogada, porque eu acho que faltou isso para o Ceará na hora quando estava perdendo por 1-0, porque depois da penalidade defendida pelo João Ricardo, eu senti, e principalmente esse São Paulo, que eu conheço muito bem, é uma equipe que sempre dá uma margem para o adversário ter uma possibilidade de conseguir um empate. E eu acho que ele poderia ter feito, por exemplo, ter colocado o Castilho, porque por mais que não aconteça isso que o Iago mencionou, o chute de média distância, uma bola parada, em que o Castilho é muito bom nesse aspecto, ele poderia, quem sabe, ter encontrado uma possibilidade do Ceará empatar. Então, acho que esse algo a mais que eu senti que faltou para o Ceará, né, já que o Iago mencionou já a posição dele, eu senti que faltou um pouco mais de um jogador mais que retesse a bola no ataque. O Kleber ele teve dificuldade, ele ajudou muito na recuperação, mas na segurar o jogo lá na frente é que eu acho que faltou mais para ele isso. Eu acho que outra coisa que o Ceará teria ganho também com o Castilho entrando é o passe entre linhas. Foi uma coisa que a gente sentiu falta durante o jogo. Assim, um cara que recebe a bola, gira e consegue encontrar o espaço para fazer uma enfiada, para encontrar um ponta que entra pelo facão. Então, assim, era uma figura que era muito importante para o jogo de hoje, especialmente na reta final. E é chamado, conversa com o técnico e não entra. Então, assim, é uma coisa muito estranha. Tudo bem que acho que falta o ritmo de jogo para que ele entrasse com, sei lá, com 10 ali era 40 do segundo tempo. Só que aí com 40, ele ser chamado e não entrar, eu acho que assim, não tem muita justificativa, não. A não ser que fosse a contenção de dano. Não, estamos com 1-0, vamos deixar aqui como está e a gente resolve lá. E aí eu acho que esse tipo de postura não deveria nem passar pela cabeça do treinador, especialmente com o time querendo chegar mais à frente. E aí, Léo, você acha que tinha algum outro nome que pudesse entrar no jogo a ponto de modificar, fazer o time ainda ter a possibilidade de empatar o jogo? Ou até mesmo antes, ter aberto o placar antes, assim, você acharia que teria uma peça que pudesse ter acrescentado nisso que eu falei? Minhoca, a leitura é impressionante, assim. Todo mundo consegue fazer a leitura do óbvio, assim. A mesma coisa que eu li o jogo, você leu, o Iago leu, que era justamente as peças que fariam a diferença, né? O Rigonato, que infelizmente teve que sair, mas era o Castilho. O Castilho era a peça que o jogo pedia. O Castilho era a peça exata que o jogo... O Guilherme Castilho, exatamente. Era a peça exata que o jogo pedia. E o Marquinhos, ele tem um apreço por fazer mexidas aos 40 minutos do segundo tempo que eu não entendo até hoje, assim. E você tem uma peça que custou quase 10 milhões de reais. Você tem a peça que você precisa e você não usa. É um absurdo. Você conhece, e estou falando com o Marquinhos Santos. E que o Marquinhos Santos conhece. Ele conhece, ele tem a peça, ela foi adquirida a muito dinheiro e é exatamente a peça que você precisa para esse jogo. Então, assim, não é falta de confiança, não é falta de qualidade da peça, é simplesmente falta de leitura do Marquinhos Santos. Assim, mais uma vez a gente retorna ao mesmo ponto. Ele conhece a peça, ele pediu a contratação da peça, o time investiu dinheiro na contratação dessa peça, ele sabe como o jogador joga, mas ele não leu o jogo. Ele não leu o que você leu, o que eu li, o que o Iago leu.
E é o óbvio que todo torcedor médio consegue ler, mas o treinador que ganha muito dinheiro para isso não consegue. E o outro detalhe, né, Léo, que é o seguinte, eu, assim, não teria, pelo menos eu não acho que teria como estragar nem o que o Ceará estava conseguindo se defender. Por exemplo, assim, a não ser que ele tirasse o goleiro para colocar o Guilherme Castilho, entendeu? Mas assim, não teve nada, não tinha nem para, ao colocar o Castilho, se ele tirasse o Richard, ou até mesmo o Sobral, ou até mesmo o Richardson, isso não ia comprometer o time taticamente em campo, entendeu? Então, se ele quisesse, por exemplo, sacar um jogador mais ofensivo para colocar um jogador, enfim, eu acho que não acabaria, porque assim, talvez ele estivesse satisfeito com o que o time estava se defendendo ali, mas para fazer o algo a mais, entendeu? É aquela coisa, arrisca um pouco mais, entendeu? Não vai comprometer, até porque o Ceará, eu até cheguei a falar isso na rádio, Léo, eu falei o seguinte, o Ceará até dá para empatar esse jogo, mas não pode de maneira louca, entendeu? Porque aí pode tomar um contra-ataque e aí saiu 2-0. Mas eu acho que daria para ter feito assim uma troca a mais, botar um jogador de qualidade. Obviamente o Castilho é um jogador de qualidade que pudesse encontrar uma jogada, dar um passe de qualidade, tentar um arremate de fora da área, uma bola parada que o Castilho pudesse encontrar, que às vezes, por exemplo, o Vitor Luiz não estava encontrando, o próprio Vina às vezes também. Então, assim, eu acho que faltou mais um pouco mais de ousadia. Também não era uma ousadia maluca de desconfigurar a equipe que estava em campo. Então, acho que faltou essa leitura novamente para ele. Ô, Minhoca, e eu acho que ainda tem mais um ponto sobre essa questão de modificações que dá para a gente abordar, que é o seguinte: se você não quer mexer na estrutura do time, se você acha que o que está em campo está funcionando, pelo menos dá descanso a quem está em campo. Isso. Renova o fôlego, coloca outros jogadores, tenta outras alternativas. Porque, assim, o Ceará é um time que tem jogado quarta, domingo, terça e sábado. Quarta, domingo, terça e sábado. Tem jogadores que jogam todos os jogos 90 minutos. Então, assim, esse desgaste também cobra uma conta muito cara. Então, assim, no momento em que você pode colocar um jogador para trocar, dar um fôlego novo, tentar dar um descanso a alguém, e você não faz deliberadamente, você escolhe ficar com 3 substituições, você está também desgastando e tendo um mau uso dos teus recursos. Recursos que, assim, foi até uma coisa que a gente já debateu em outros telecasts e que eu já ouvi o Léo falar algumas vezes, é que, assim, o Ceará hoje tem um elenco que dá opções como há algum tempo não tinha. Então, assim, se você tem essas opções, se você pode renovar o teu time em campo, se você tem alternativas táticas, se você tem alternativas para manter o time com a mesma ideia tática, mas com um fôlego novo, com um pulmão mais descansado, por que não fazer? Essa é a grande dúvida que, pelo menos para mim, fica ao final do jogo. Teve uma fala dele, depois da derrota para o Palmeiras, que ele falou o seguinte: infelizmente, eu vou ter que girar o elenco, porque, enfim, eu tenho que pensar nisso. Aí, a primeira coisa, ele não girou, ele não conseguiu dar muito descanso aos atletas para esse duelo. O segundo ponto, ele parece que ele só confia naqueles jogadores que ele, por exemplo, que ele só trabalha, por exemplo, o Yuri Castilho, né, que ele optou por titular. O Yuri Castilho já era para ter tido alguns minutos antes. Ele não jogou o jogo passado, ele não jogou o jogo retrasado, que vivia um bom momento, uma boa fase, e aí voltou, a gente vê o Yuri Castilho com muito mais erros durante a partida. E eu até cheguei a citar aqui, lembra, Léo, que eu falei? O Michel Macedo, que era também que o Dorival fazia um revezamento, fazia com que o jogador não perdesse o ritmo de competitividade, cara. Aí o Michel Macedo entrou no jogo passado, o Michel Macedo não foi bem. O Yuri Castilho entrou hoje, ele não foi bem, porque ele não vai dando sequência a esses jogadores. Ele não faz as cinco alterações. Porque quando o cara vai entrando, o cara vai se sentindo cada vez útil. Ele vai entrando, ele vai tentando. E aí você perde um jogador da confiança que estava tendo o Yuri Castilho, né? Que quase fez um gol contra o Inter, que foi anulado, quase fez o gol no clássico lá da Copa do Brasil, uma cabeçada que ele coloca para fora. Aí depois ele escanteia. Aí coloca esse cara para jogar de titular no jogo desse, e a gente vê o jogador indo mal, porque possivelmente ele abalou a confiança desse atleta. O Ceará, ele tem boas peças. Você pode fazer algumas alternâncias sem comprometer tanto a equipe em campo. Dá para fazer isso. Só que ele vai seguindo ali. E nessa fala que ele menciona,
como infelizmente eu vou ter que fazer isso, é como se na cabeça dele, todo jogo, ele tivesse que usar os mesmos 11 que ele considera titular. Assim, e se possível nem fazer troca, né? Porque pelo jeito ele é uma, duas, três, Maria, é ele sendo muito bondoso. Então, assim, me parece mesmo que o Marquinhos ele não consegue ver o potencial do elenco que ele tem nas mãos. E aí, volto a falar uma coisa que se fala muito da torcida, né, Léo? Que é um treinador abaixo do elenco que o Ceará hoje tem nas mãos. E até das 3 contratações que chegaram, com o Vasquez, com o Rigonato, com o próprio Castilho, você vê que é um treinador que parece não saber aproveitar as peças que tem. E aí é onde você vê uma equipe que pode estar ali. Ela não chega nem no teto, porque o treinador praticamente coloca ela quase na base do piso, né? Daquilo que é o mínimo que o Ceará tem que apresentar, que a gente até já brincou aqui uma vez, eu, você, qualquer pessoa pudesse fazer algo parecido, né? Para ganhar esse salário, até eu faço. E só, tu citou o Michel Macedo, Minhoca, é um cara que, assim, entrou mal no último jogo, mas vai ser titular na decisão contra o São Paulo. Porque tomou então, o terceiro. Porque o Nino tomou o terceiro amarelo. E aí, assim, como é que vai fazer? Vai botar o cara para jogar? Ou vai colocar o Nino de novo contra o Botafogo? Vai deixar o Michel no banco e vai lançar ele sem minutagem, com ritmo de jogo prejudicado contra o São Paulo. Então, assim, é a questão de você utilizar os seus recursos de uma maneira não otimizada. Então, assim, você não usa, e aí quando você coloca, o cara vai mal, aí você, tipo, pô, o cara foi mal, mas por que ele foi mal? Porque o jogador precisa de ritmo de jogo, precisa ter confiança. E a partir do momento em que você mina e abala os dois de uma vez, e você precisa do cara, muitas vezes ele não te dá o retorno.